Olá, pessoal! Olha só o risquinho, né, que eu tinha deixado aí para vocês dias atrás. Por sinal, a colega pediu para eu pintar as flores em outros tons, porque eu havia pintado assim. Vamos ver hoje uma pintura com outros tons para esse desenho, que eu fiz principalmente voltado para iniciantes, né? Aí, olha, eu peguei verde oliva, tinta só de um ladinho do pincel. Cuidado com tinta dos dois lados do pincel, quando a gente vai fazer, ó, esses contorninhos. Estou usando verde oliva. Aí na sua casa você pode usar sépia, preto, marrom, verde oliva, rústico, verde pântano, qualquer tom assim mais escuro, tá bom? E eu vou fazendo esses risquinhos todos, um a um. Como eu quero ele mais grossinho, porque eu tô fazendo o desenho dessa vez grande, né? Tamanho de uma folha A4, que antes eu fiz ele bem pequenininho. Então, eu vou passando o pincel, às vezes, mais que uma vez, em um só risquinho. Olha só, passando. Se não ficou assim grossinho, mais grosseiro mesmo bastante, aí eu passo o pincel novamente para deixar mais escuro e mais grossinho, o cabinho mais grossinho. Sempre tinta só de um lado do pincel e você pode ir passando assim bem devagarzinho que dá certo. Eu dei uma acelerada agora porque todos esses cabinhos eu vou fazer dessa forma. Tinta só de um lado do pincel e assim, olha, eu vou passando uma, duas vezes, quantas vezes eu achar necessário para ficar na largura e no tom bem escurinho que eu preciso, tá certo? Olha só preenchendo ou cobrindo o risquinho que eu tenho aí do meu carbono ou do meu lápis, meu grafite, depende do que você tenha utilizado aí na sua casa para passar esse risquinho. Vou passando e passando, um pincel velhinho, bem cortadinho, bem lixado. Pincelzinho aquele que você olha e diz, nossa, esse pincel já nem tá mais servindo para pintura, porque ele já tá muito gasto, pelo muito curtinho. Esses pincéis, eles são muito bons para fazer esse tipo de trabalho, viu? Cuidado, não vai jogar fora, não. Pronto, todos os cabinhos aí prontos, então, eu vou começar a pensar na pintura das minhas flores. Laranja, amarelo ouro e branco. Eu separei para a pintura desse botãozinho. Qual o primeiro cuidado? Pintar bem devagarzinho, com bastante cuidado, para você não sair fora do risquinho. Olha só. A tinta precisa ficar dentro. Quando a gente borra, a nossa pintura não vai ficar tão bonitinha, uma pintura assim toda borrada, né? Não dá pra gente ficar pintando, saindo aqui e ali para fora do risquinho. Se ao acaso der uma borradinha, aí você tenta aumentar um pouquinho a pétalazinha para que fique tudo bem uniforme, não fique um pedacinho assim torto lá do lado de fora, um borrado muito aparente. Olha só, preenchi tudo com amarelo ouro. Agora um pouquinho de laranja na quina do pincel. Coloquei essa quininha encostando lá no cabinho da flor. Depositei esse laranja e puxei com o pincel de lado, riscando. Agora vamos pegar o branco e vamos observar direitinho a colocação desse branco. Deixa eu trazer vocês para pertinho para vocês verem direitinho. Eu peguei tinta na quina do pincel, eu tô descendo esse pincel pelo contorno do meu grafite. Olha só, ele tá bem visível, não é isso? Então, eu vou descendo o pincel, fazendo o contorninho. E agora, observa isso. Fiz o contorno. Se não cobriu bem, eu volto colocando mais branco, sem emendar essa tinta. Agora, a tinta só de um lado, essa tinta voltada pro meu lado. Tinta só de um lado, voltada para mim. Encosto o meu pincel e saio puxando até a tinta ir sumindo, viu? Só de um lado, a tinta pro meu lado, e eu vou, olhe, puxando.
Veja como ficou riscada essa tinta em cima do meu desenho. Hoje nós vamos pintar assim, tá bom? Vamos fazer essa pintura toda riscadinha. Eu vou pintar tudo isso e a gente vai se observando direitinho pra gente aprender, tá certo? Esse outro botãozinho aí, né? Eu vou preencher ele todo de vermelho dessa vez. O primeiro nós preenchemos com laranja e o amarelo ouro, foi nossa base. Agora, aliás, a base foi amarelo ouro e a sombra é o laranja. Esse outro, eu vou pintar só com duas cores. O vermelho, vermelho tomate e o branco. Vamos ver se assim fica mais fácil. Tudo preenchido de vermelho. Vamos pegar o branco e vamos fazer a mesma coisa. Tinta, olha só, de um lado, e eu vou botar essa tinta pro lado de fora e vou contornar até chegar lá no galinho. Mesma coisa, observação, essa tinta está voltada pro lado de fora. Essa aí que eu peguei também fica voltada pro lado de fora, ou pro meu lado, né? Como eu disse antes. Olha só, voltada pro lado de fora e vou puxando o pincel na sua largura. E vai ficando, ó, todo riscadinho o meu trabalho. Eu não vou emendar bem essa tinta. E daí fica pronto os nossos botõezinhos. Se você quiser que fique mais riscado, só é você passando o pincel nele de lado que vai riscando mais. Vou pintar essa flor agora com amarelo ouro, laranja e vermelho. Nós vamos fazer também hoje emenda de tintas para essa base. Olha só, eu vou primeiro me preocupando com o contorninho, para eu não borrar tudo. Vamos fazendo esse contorninho devagar, com bastante cuidado. Fazer mais essa aí com o amarelo ouro. Vai fazendo aí no seu tempo, bem devagar, não se preocupe, viu? Se for preciso, você pausa o vídeo, depois você volta. Isso aí é o laranja, que eu já estou preenchendo essas outras duas pétalazinhas, ou fazendo, né, o acabamento em volta dessas duas pétalazinhas aí embaixo. As de cima, deixei com amarelo ouro, que é mais claro, parte de maior luminosidade. Aquilo mais próximo ao chão, eu já deixei com laranja, que é mais escuro, parte de sombra. Vou subindo o meu laranja, ó, preenchendo agora com tranquilidade, não vou mais borrar meu desenho. Cheguei aí no centro da florzinha, comecei a pegar amarelo ouro. Lavei o pincel? Não. Tirei excesso de tinta do pincel? Não. Não tem problema se os dois tons se emendarem. Terminei tudo com amarelo ouro. A ideia de fato é emendar, né? Essas duas tintas, esses dois tons, e assim a gente fez. Base pronta. Agora, vamos pegar o vermelho e observe como será colocado. Deixa eu trazer vocês para pertinho de novo. Observa como eu estou pegando essa tinta na quina do pincel, colocando essa quina, encostando, ó, nessa região central e pressionando o meu pincel. Pressiono e levanto, tá vendo? É para ficar irregular e uns excessozinhos aí mesmo, viu? Feito isso, pega o pincelzinho de lado, olha, e saia puxando como se fosse um lápis que você estivesse fazendo vários risquinhos. E aí, vai ficar bem riscadinho essa região, né? Com umas nervurinhas saindo daí, do centro de sua flor para o lado de fora dessas pétalas, indo em direção ao lado de fora. Aí, eu vou puxar um pouquinho mais essa região do laranja, que tá bem escuro, arrumar um pouquinho, deixar mais riscadinho, e tá bom de vermelho. Agora, eu vou pegar o branco e nós vamos fazer o mesmo trabalho lá da pétalazinha. Vou cobrir esse risquinho aí de grafite até o centro da minha florzinha.
pego tinta só de um lado do pincel, deixo essa tinta pro lado de fora, encosto aí no meu risquinho e puxo lá para dentro. Veja como fica riscadinho. Vamos fazer todas elas juntinhas. Veja que eu até passo várias vezes e não vai apagar. Faço o contorninho, olha. Puxo arredondando para o lado do meu contorninho. Esse lado de lá, o lado de cá, eu vou puxar para o meu lado, arredondando para o meu lado. E o centro eu puxo reto. Se não tiver riscado o suficiente, aí eu venho com o meu pincel passando mais outras vezes aí em cima para melhorar os risquinhos. Fiz o contorninho, coloquei a tinta só de um lado do pincel, a tinta para o lado de fora. Saí, olha, cobrindo todo o meu risquinho. Na verdade, eu saio com a preocupação de cobrir esses contornos de grafite, de carbono que tiver aí, tá? Ou seja, essa parte de fora, ela vai ficar dessa forma assim, bem encarregada mesmo. E a parte de dentro, né, ela vai assim, se esfumaçando, ficando riscadinho. Olha só, contorninho para o lado esquerdo, contorninho para o lado direito. Agora, eu vou puxando, arredondando essa parte de dentro para o lado esquerdo, arredondando para o lado direito. Olha só, o lado esquerdo. Região central, eu puxo reto. Mas do lado esquerdo, indo para a borda do lado esquerdo, eu puxo para o lado esquerdo. Indo para a borda do lado direito, eu puxo arredondando, né? Ó. Indo em direção ao lado direito. A gente vai seguindo esse arredondado, olha, para que não perca o sentido. Porque se você puxar sempre tudo reto, vai ficar estranho. A nossa pétalazinha, ela é redonda, né? Então, agora o centro, olha só. A gente pode puxar reto mesmo. Se borrar um pouquinho assim, só é passar um pouquinho mais de branco, que corrige fácil, tá? Aí, eu só tô marcando mais para cobrir o risquinho do grafite. E a nossa florzinha, por enquanto, eu vou deixar ela assim. Depois a gente vai ver o pistilo, né? Essa região de pistilos. Agora, vamos pintar essa outra. Vamos pintar essa outra com tons nada a ver. Por quê? Aí você diz assim, ah, mas eu não tenho tons que combinem. E agora? Vou pegar aí, olha, lilás, vermelho e uva. Vou começar a pintura com o lilás. Vamos enchendo aí. Vamos emendar esses tons e vamos usar também o branco para colocar a luminosidade. Minha preocupação aí com o acabamento do lado de fora, para a gente não borrar. Tudo do mesmo jeito. Vamos pensar logo nessa base. Nós vamos brincar com emendas de tintas novamente, viu? Olha, já peguei o vermelho. Olha a distância do lilás para o vermelho, mas nós vamos emendar esses dois tons. Tá vendo? Leva bem pouquinho vermelho para emendar no lilás, só sujeirinha de pincel. Vou pintando aí essa pétalazinha total mesmo, levando já bastante vermelho para fazer o preenchimento, mas dessa vez eu vou deixar o pistilo, a região de pistilos, sem tom, tá? Não vou pintar ainda não, deixa aí, não passa vermelho, nem lilás, nem uva aí em cima não, viu? Vou continuar minha pintura aí desse outro lado. Passei um pouquinho, né, olha, do lilás, mas eu vou colocar aí o vermelho. Só cresci o lilás para ter espaço de emenda. Vou trazendo bastante vermelho, terminar essa pétalazinha toda com vermelho. Você tá vendo que não ficou ruim, embora distante os tons, porque as pessoas costumam muito me perguntar, mas que tom combina com que tom? Aí eu costumo responder.
Você tem uma cesta de frutas, você só vai colocar cores de frutas que combinam? Não. Você coloca tudo quanto é de fruta lá. Aí você tira uma foto e vai pintar. Aí você vai selecionar tons que combinam para pintar aquilo ali? Não. Você vai pintar os tons que estão lá. Então, a gente não se preocupa muito com essa coisa de tom não combina com tom. De certo, tem hora que a gente esquenta um pouquinho a cabeça com isso. Mas eu não ligo muito para isso não, viu? Olha só, eu já coloquei, né, preenchi aí com uva. Estou emendando esse uva, esse vermelho. Você... Veja que eu fiz aí uma sequência. Eu peguei o mais claro, saí, coloquei o intermediário e coloquei o mais escuro. Isso aí é importante. Mas que cor usar, não me preocupo muito com isso, não. Talvez tons que leve mais um toquezinho de vermelho. Aí eu pego aquela coleção, toque de amarelo, mas eu poderia ter colocado até aí um azul, um sépia. Ia dar certo. Olha só, aí o branco é o mesmo trabalhinho. Lugar do contorno. Que eu tô cobrindo aqueles contorninhos. Aí eu venho, olha, puxando para esse lado, arredondando. Esse outro lado eu cobri o seu contorninho. Vou puxar arredondando para o lado dele e o centro puxo reto mesmo. Deixando tudo bem riscadinho. Vou puxar esse ainda arredondando. Vou fazer o contorno desse outro lado. Vou puxar mais uma e arredondando para esse outro lado. E o centro eu puxo reto. Como é que eu estou pegando essa tinta? Só de um lado do pincel. Para onde eu estou colocando essa tinta quando eu vou levar esse pincel para o meu tecido? Para o lado de fora do meu desenho. Eu estou colocando, olha, em cima do contorno de grafite aí. E então, eu vou puxando o meu pincel na sua largura. Observe que eu não estou usando o pincel de lado para ficar um risco fininho. Depois, se eu quiser riscar mais, eu deixo o meu pincelzinho de lado. Se ao caso você colocar branco demais aí em cima, lava o seu pincelzinho, pega um pouquinho aí do tom escuro que couber, tomzinho mais escuro, tom base, e coloca mais. Eu coloquei até um pouco mais de branco agora para ficar mais esbranquiçado ainda, né? Aí você não gostou porque sua pétalazinha ficou muito clarinha. Lave o pincel, tire o excesso de branco, pegue o tom mais escurinho, coloque ele no ponto de sombra, nessa região aí de dentro, e puxe novamente, levando para fora. Viu como tem solução? Se ao acaso você levou tinta demais, aquele monte de tinta junto, deixa secar então, para você ir fazer a correção, tá bom? Aí, a minha preocupação com cobrir o risquinho, eu tenho essa coisa de querer cobrir sempre os risquinhos de carbono, querer cobrir os risquinhos de grafite, porque depois a gente lavando esse tecido, esse carbono, esse grafite pode ir sumindo, e daí se a gente estava sustentando o nosso trabalho, naquele risquinho, o acabamento estava se prendendo um pouco, aquele risquinho vai sumir, e não vai ficar do jeito que a gente gostaria. Aí, olha, fazendo o contorninho, eu vou continuar a parte central do mesmo jeito que a gente já fez para todas. É bom que vocês treinem, esse treino ele é muito bom, gente. Às vezes eu coloco umas coisinhas assim bem simplesinha, mas para quem tá iniciando é tão importante, porque ajuda muito a gente a fazer outros trabalhos mais adiante. Às vezes a gente vai fazer e nem gosta muito, mas é um treino mesmo. Na hora de treinar, a gente erra, a gente acerta, mas a gente vai se preparando para coisas mais difíceis adiante, né? Pronto, as minhas flores estão aí, ó, pintadinhas. As cores que se combinam com o amarelo ouro, o laranja e o vermelho tomate,
deu certo. As cores que não se combinam, como o lilás, o vermelho, o uva, que são assim um tanto mais distante, que não seria bem os tons combinando que usaríamos para pintar uma flor, veja que também não ficou ruim. Isso que eu peguei agora é o rústico. Eu estou pegando essa tinta na quina do pincel e eu estou pressionando o meu pincel do mesmo jeito que a gente fez com o vermelho da outra vez. Só que agora eu tô colocando o rústico para o lado do vermelho. Tô deixando ele fazer um acabamento, sabe, o excessozinho dele em cima do vermelho. Coloquei em volta de todo o pistilo aí, né, da região de pistilos. Esfumacei levemente para dentro. Peguei o pincel aqui sujinho e fiz, ó, uma circunferênciazinha no centro da minha florzinha. Escureci a parte voltada para o chão, fiz aqui um contorninho nessa parte voltada para o chão, aquele contorno esfumaçado. E deixei bem escurinho essa região central, a parte de baixo. Agora, com o branco na quina do pincel, eu saio colocando umas batidinhas, principalmente nessa região que encontra com esse rústico que coloquei na região central. Olha só, ficou uma luminosidade voltada, né, para essa região de baixo, deixando uma profundidade no centro dessa parte de pistilos da nossa florzinha. Vamos fazer o mesmo nessa outra. Só que essa outra, a gente não tinha ainda uma base, não tinha pintura nenhuma no centro, né? Então, enchi tudo isso aí com amarelo ouro, que pode ser, claro, amarelo canário, amarelo limão, o amarelo que você tiver aí na sua casa, tá certo? Agora eu peguei sépia. A gente não precisa usar só rústico, usa outros tons também. Tinta na quina do meu pincel. Essa tinta, olha, voltada para a região que está mais escurinha das pétalas, essa parte de fora. E eu vou colocando, ó, batidinhas, batidinhas. Vou preenchendo tudo isso aí com essas pressionadinhas de pincel aí em cima. Faço isso em torno de toda essa região. Aí eu tiro o excesso de tinta do pincel, se tiver excesso de tinta eu tiro no paninho à parte. Esfumaço um pouco a parte de dentro. Veja que é bem prático. E com quase nada, só a sujeira do pincel, eu faço uma circunferênciazinha no centro dessa bolinha aí, ó. Na parte de baixo dessa circunferência, eu pego um pouquinho do sépia, ou do rústico, do terra queimado, do marrom, do jacarandá, a tinta que você estiver usando, e escureço. Abaixo dessa escurecidinha que eu dei, eu venho colocando, olha, umas batidinhas que eu chamo, umas pressionadinhas de pincel com o branco. E aí eu vou arrumando como eu quiser. Eu posso descer mais esse branco, eu posso subir mais ele, eu posso colocar uma quantidade maior, eu posso colocar uns pinguinhos com o pincel zero. Enfeita como você quiser, tá? Eu tô colocando para esse até um pouco mais de branco para você ver que não dá errado, não vai ficar feio. E dessa forma vai ficando, né, a pintura desse pistilo, dos pistilos de nossas flores. Bem assim, bem mais trabalhadinho, e você viu que não é difícil, até porque esse desenho hoje está um pouquinho mais trabalhadinho. Olha os pincéis que tem. Eu tenho dois número 14 e um número 16, tá? Um 14 bem cortado, eu vou começar a utilizar verde oliva e verde pistache para fazer aquelas folhinhas de batidinhas. Vamos treinar também, tá? Aí, olha, eu venho colocando, eu gosto de pegar a tinta de um lado, deixar essa tinta para o lado de fora do meu desenho e ir batendo. Agora, observa uma coisa, aquela ideia triangular de que lhes falo, sempre que eu tô fazendo essas batidinhas. Começa mais largo a base e vai estreitando um desenho mais triangular mesmo, tá vendo?
Depois que você coloca esse tom mais escuro, então a gente vem com um tom mais suave. Como as luminosidades do meu desenho estão mais voltadas aí para cima, então eu vou caprichar em colocar mais verde pistache para a região de cima, deixando o verde oliva, que é mais escurinho, assim mais marcado para a parte de baixo, voltado para a região de chão. Essas batidinhas são outra coisinha aí, né, que a gente precisa treinar bastante. Vai colocando aí nos teus desenhos, nem que seja só um pouquinho assim do lado, para você ir treinando, você que está começando, viu? Eu acho ela um pouquinho difícil para quem está iniciando. Olha só, branco e verde pinheiro. Vou fazer folhagens em tons diferentes. Vou pegar agora o pincel número 14 inteirinho, sem cortar, para ver se dá certo, tá? O que é importante aí? Você viu que eu peguei pouquinha tinta? Olha, pouquinho de tinta. Se você quer pintar, está iniciando, você já vai pegando o seu pincel muito carregado, muita tinta, você pode acabar fazendo um borrão e não tendo conserto. Vá pegando de pouquinho, pegue várias vezes, tenha paciência. Olha só, parece um pinheiro, né? O pinheiro não tem um formato triangular? Pronto, então pensa assim, quando você for fazer essas batidinhas, aquelas que têm um formato mais redondinho, dá certo também, mas você já precisa ter uma certa prática para fazê-las dar certo, tá? Esse sentido mais triangular para essas avenquinhas, essas batidinhas, essas folhagens, enfim, como muita gente chama de avenquinha, é mais fácil de acertar, tá bom? Então, procura fazer assim, que talvez seja mais fácil para você. Esse daí eu usei o verde pinheiro e o branco. Agora eu vou usar o verde grama e o verde kiwi. E tô mudando o pincel. Esse daí já é um 16, mas ele é bem velhinho, bem cortado e bem lixado. Olha só, aí eu fiz um formato um tanto mais redondinho. Eu vou fazer outra porçãozinha aí em cima, mas no sentido mais triangular, e outra aí. Os outros eu tinha feito um raminho assim maior, mais cheio, né? Daí esse daí eu vou fazer um pouquinho menor mesmo. Outra coisa, na hora de fazer essas folhinhas, pode deixar cair um pouquinho em cima das pétalas da flor, não tem problema, viu? Tinta só de um lado, olha. E vamos colocar a luminosidade, que para essa porçãozinha agora de folhagens, será o verde kiwi. Eu estou colocando tons diferentes para que você entenda que não importa a cor que você tiver, você pode estar fazendo a sua pintura. Pega um tom claro e um tom escuro e vamos lá. Bom, terminados, né? Esses daí, verde oliva e pistache, verde pinheiro e branco, verde grama e kiwi. Peguei agora, olha, verde pântano e verde folha. E eu vou colocar aí também, aliás, era o verde maçã, o verde folha e o verde pântano. Só que eu vou fazer verde pântano e verde folha, e depois a gente coloca o maçã. É que o maçã e o folha não tem, assim, uma tonalidade muito diferente, tá? O folha é um pouquinho mais escuro, mas eles se aproximam bem. Agora, eu vou usar, assim, já vou colocar esse pântano mesmo, já que ele é bem escuro, uma porção, assim, maior mesmo. Coloquei muito verde escuro. Vamos colocar bem mais, deixar bem cheinho. Se você, na hora de colocar o verde claro, estiver apagando demais, você colocou muito do verde escuro e tá tudo se misturando, tá dando certo, deixa secar um pouquinho, tá? Eu vou colocar aí uma porção maior de verdes, vai aparecer, mas é só para lembrar mesmo, deixar para vocês, que se ao acaso você colocou demais tinta, tá tudo se misturando, tem um formato mais bolinha esse também, né? Embora um triângulo menorzinho. Vai dar certo se você deixar secar um pouquinho, viu? Pegar aí o verde folha, iniciar com ele. E aí eu venho
selecionando parte de cima, isso já ajuda, a parte de onde está vindo a luminosidade. E daí eu vou colocando o meu verde mais clarinho. E o meu pincel tem que estar mais carregado com esse verde mais clarinho, porque, consequentemente, ele vai se misturar um bocado aí com esse verde escuro e ele vai ficar mais apagadinho. Veja que eu tô levando muito verde folha e, no entanto, ele não tá aparecendo muito. Ele tá um tanto se misturando ao verde pântano, mas tá dando pra gente ver. E se a situação tiver ainda mais complicada, tiver ficando um terceiro tom, vamos assim dizer, porque tá se misturando tudo demais, deixe o pântano secar um pouco. Aí, depois que ele tiver seco de tudo, ou quase seco de tudo, você coloca o verde folha, tá bom? Aí, tô colocando a luminosidade, né? Esse verde mais clarinho para a parte de cima. E apesar de eu ter colocado muito verde pântano, mas tá dando ainda para aparecer. Você procura dar uma afastadinha para cima do tecido onde não tá o verde pântano, para não misturar demais, sabe? Para deixar o verde folha aparecer sem a mistura dos dois tons. E depois você vai trazendo para cima do verde pântano, porque o pouco que se misturar não fica ruim, tá certo? Bom, agora esse outro cantinho aí eu vou colocar novamente o verde pântano, mas eu vou colocar com verde maçã. Por sinal, essa combinação, ou essas combinações aí de pântano com folha e pântano com maçã, são os tons que eu gosto muito de utilizar. Agora, observa uma coisinha. Eu coloquei um pouquinho de verde pântano, já peguei o maçã e já saí mesclando, tendo ainda pântano no meu pincel. É quase como se nós estivéssemos formando uma terceira cor entre uma mistura de verde folha e uma mistura de uma porção de folha e uma porção de pântano. E esse toquezinho, essa misturinha, deixa bem bonito. Olha só como vai ficando uma tonalidade assim bem bonita. A parte de cima com a luminosidade mais marcada e a parte de baixo essa sombra bem forte, bem intensa. Vou fazer mais um pouquinho, vou fazer porçõezinhas assim mais separadas. E olha só a combinação deles. Sempre tentando, né, manter a parte voltada para o chão mais escurinha. Vou colocar uma porção aí também para essa região central. Eu vou deixar mais cheinho, mais fechadinho esses cabinhos aí dessas flores, dessas folhagens, enfim. Agora, coloquei o pântano, vou trazendo maçã. Vou colocar uma boa porção para misturar mais. Deixar mais fechado mesmo. Esse daí é um pincel número 8. Eu saí de um pincel 14, passei para um 16. Aliás, 2 pincéis 14, um 16. E agora estou eu com o pincel número 8 fazendo sair. E dá para fazer, tá vendo? Também não é desculpa o tamanho de pincel que você tem. Peguei o verde oliva, vou fazer uns cabinhos, uns risquinhos aí, né, atrás, de sustentação para essas folhinhas. É uma coisinha que eu gosto de colocar quando eu trabalho com esse tipo de folhas de batidinhas e flores de batidinhas também. Eu gosto de colocar esses cabinhos de sustentação. Tinta só de um lado do pincel e vou riscando. Se você tiver dificuldade, ficar muito grosseiro, procura deixar a mão mais leve, que vai dar certo. Uma forma de você ir ganhando mais leveza na sua mão é você pegar um paninho à parte, né? E ir treinando, fazendo risquinhos, fazendo coisas mais, por exemplo, usar o pincelzinho zero, fazendo contorninhos ou tentando escrever nomes. Pegar pincéis chato como esse aí, ó, e tentar fazer esses risquinhos assim, um paninho à parte,
só para você ir treinando mesmo, buscando tirar o peso que a gente acaba depositando em cima do nosso pincelzinho, né? Para fazer um acabamento para os nossos botõezinhos, eu peguei verde oliva na quina do pincel. Aí eu pressiono ele sobre o meu tecido, do lado do botãozinho, e puxo o pincel até o cabinho. Olha só, pressiono e puxo para o cabinho. Tinta só na quina do pincel. Essa tinta fica para fora, tá? De contra ao cabinho. E vou fazer com o branco também, pegar o branco e colocar uma luminosidadezinha, olha. O branco de contra ao cabinho só na quina do pincel. Aí eu pressiono também e puxo. A quantidade de branco é menor do que a quantidade do verde oliva que você pegou para formar as sepalazinhas. E aí, gente, olha só, né? O nosso trabalhinho hoje todo prontinho. Para hoje é isso. Logo mais eu volto e trago uma outra ideia. Beijinhos, até mais. Tchau, pessoal!